Lucas 22, 50. Quem encontrou faz um barulho. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Senhor, somos teus, a casa é tua, famílias inteiras reunidas aqui. Eu sei que o céu celebra todo esse resgate que veio acontecendo ao longo dos tempos nessa casa. Através dessa obra muitas vidas já foram alcançadas, mas eu sei que através destes que pertencem a essa obra, muitas outras vidas ainda serão. É a primeira ceia do ano de 2024, e aqui estamos nós, Senhor, com o nosso coração aberto para tudo aquilo que o Senhor já decidiu que vai fazer. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos continuar sentindo a Tua presença. Nós precisamos desse alimento precioso e poderoso que chega até nós através da Tua palavra. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Foi aquele dia bem difícil para Jesus. De acordo com a Bíblia, Jesus se despiu da sua glória e veio à terra como homem de dores. Ele não teve, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como nós e se humilhou até a morte, a saber, morte de cruz. Para a época, a pior morte de todas, a maior humilhação de todas, era morrer pendurado no madeiro, morrer pendurado numa cruz. Aqueles que tinham como a pena de morte estar pendurado em uma cruz, estavam sendo expostos, estavam sendo apresentados a todo o povo, que de longe conseguia enxergar, e sendo expostos como traidores, como ladrões, como pessoas que mereciam aquilo ali. E ele não merecia nada disso. Ele veio, o leão da tribo de Judá veio e se entregou como um cordeiro, o maior de todos se fez o menor, para que a gente pudesse estar de pé. E ele disse tudo o que estaria acontecendo. Ele falou não só com as multidões, mas principalmente sobre essas coisas, ele falou com os mais chegados. Ele falou com a sua tropa de elite. E olha a tropa de elite dele: os pescadores, cobrador de impostos. Olha a tropa de elite dele: Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Judas. Essa era a tropa de elite dele. E isso é bom a gente olhar para o perfil desses discípulos, porque a gente então pode perceber também que de fato fomos nós escolhidos por ele, porque não é por mérito nosso, mas é por escolha dele. Foi ele mesmo que certa vez olhou para esses discípulos e disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a cada um de vocês. Mas peraí, escolheu por quê? Por que ele escolheu aquela turma ali? Não sei. Não sei por que ele escolheu aquela turma, não sei por que ele escolheu você, não sei por que ele escolheu a mim. Não dá para entender. O fato é que escolheu. E ouviram da boca dele tudo o que estavam vendo agora diante dos olhos deles. Jesus disse que seria traído, e foi. Jesus disse a Pedro, deixou Pedro bem avisado. Quando Pedro disse que iria com ele até a morte, Jesus disse para Pedro na frente dos outros ainda: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E por que Jesus não chamou Pedro para um cantinho, para falar isso com Pedro em um cantinho? Porque Pedro, quando abriu a boca para falar tal coisa, falou na frente de todo mundo. Jesus disse: olha, todos vão fugir. Aí Pedro levanta a voz no meio dos 12 e diz assim: eu não vou fugir. Se eles fugirem, o problema é deles. Se eles são fracos, o problema é deles. Eu não vou fazer o que o Senhor está dizendo que eles vão fazer. Eu vou com o Senhor até a morte. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Que estava mais preparado que os outros? Que era melhor do que os outros? Que era mais forte
que os outros, tinha mais valor do que os outros, e é nessa hora que Pedro vai ouvir aquilo que ele não gostaria de ter ouvido. Jesus diz para ele: você vai me negar, 3 vezes você vai me negar. Jesus os chama para a ceia, e depois da ceia, Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com ele à parte. Jesus vai estabelecendo agora uma proximidade maior com eles, deixando os outros 8 para trás. Jesus vai com os 11, Judas já havia saído, deixa 8 e segue em frente com 3. Para esses 3, Jesus abre o coração e diz: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui, orai comigo, vigiai comigo. E Jesus vai um pouco mais adiante, entra no jardim do Getsêmani, dobra os joelhos e ora. E ora por 3 vezes, falando a mesma coisa. Ele ora e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele ora a 2ª vez e não tem resposta. Aí ele vai orar a 3ª vez, porque quem desiste depois de ter orado só uma vez somos nós. Jesus orou, a resposta não veio, ele orou de novo. A resposta não veio, ele orou de novo. Se até Jesus insistiu em oração, como é que você quer desistir na primeira? Na 3ª vez, Jesus volta, e quando pega pela 3ª vez os discípulos dormindo, já se ouve o barulho. Do outro lado do jardim vem Judas, aquele Judas que há pouco tempo estava na mesa com ele, ao redor da mesa. Aquele Judas que comeu do pão, aquele Judas que estava ali na comunhão, está chegando agora com outros com quem ele fez aliança. Judas havia feito aliança com outros, com os soldados romanos, com os religiosos. E Judas vem à frente deles e combinou com eles um sinal: olha, aquele em quem eu der um beijo, esse é Jesus, prendam ele. Aí começa o jardim do Getsêmani, vai virar agora um lugar de conflito. Sabe aquele silêncio que ali estava? Foi quebrado. O silêncio foi quebrado pelo barulho dos soldados. O silêncio foi quebrado pela euforia daqueles que queriam prender Jesus. À noite estava aquele silêncio, ali dentro o som que estava se ouvindo era a oração de Jesus, até que os soldados entram, tendo Judas à frente. Judas está no controle, ou pensa que está no controle daquilo que vai estar acontecendo ali. Ele se aproxima de Jesus, dá um beijo em Jesus. Jesus olha para ele e diz: com um beijo, amigo, com um beijo você me trai. O fato é que nesse momento aqui, Pedro se sente na obrigação de querer cumprir a palavra que ele empenhou ali atrás. Porque ali atrás ele disse para Jesus que iria com Jesus até a morte, foi repreendido por Jesus. E o que Pedro quer fazer agora? Pedro leva uma faca para dentro do jardim do Getsêmani. Pedro quer mostrar para Jesus que Jesus estava errado na observação que fez acerca do comportamento dele. Pedro estava querendo dizer o seguinte para Jesus: eu falei que ia com o Senhor até a morte, estou aqui, eu vou até o fim. Aí quando naquele alvoroço, naquele falatório dentro do jardim, barulho de correntes, barulho dos passos dos soldados, um alvoroço, discípulo gritando, discípulo apavorado, nesse momento Pedro mete a mão na espada, arranca da bainha e parte para cima de um moço que nem soldado era. Interessante. Por que Pedro não foi para cima de um soldado? Quem entrou ali para prender Jesus foram os soldados. Os soldados estavam acompanhados de alguém. Aparece alguém em cena, um moço. O nome dele é Malco. Ele é servo do sumo sacerdote. Só que Malco não é soldado. Malco não está com espada na mão. Malco não está com capacete de guerra. Malco não está com a roupa dos soldados de Roma, gente. Malco está com vestes propícias ao cargo que ele ocupa. Malco não está vestido para a guerra. É interessante que tem tanto soldado ali, e o valentão, ao invés de ir para cima de um soldado, vai para cima de alguém que nem espada na mão para se defender não tem.
O valentão que queria provar que aquilo que ele disse era a verdade. Eu vou até a morte, eu vou defender o Senhor. Aí o valentão do Pedro parte para cima de alguém que está indefeso. O brigão, o corajoso, tanto soldado ali, ele vai exatamente para cima de quem não está preparado para se defender. Fácil, né? Fácil. Ele quer porque quer provar que ele está certo. E provar que ele está certo é querer dizer que Jesus estava errado. Ele tira a espada e parte para cima de um rapaz, de um moço chamado Malco. Olha o que o texto vai dizer: arranca-lhe a orelha direita. Cortou a orelha direita de Malco. Você acha que Pedro era ruim de pontaria ou o quê? Ou você acha que Pedro mirou na orelha direita? Você acha que Pedro, naquele calor, aquele falatório, uma escuridão dentro do jardim do Getsemane, a única luz que tinha era das tochas que os soldados vêm trazendo, e o texto vai dizer isso. Aí no meio daquela visão meio confusa, um alvoroço, você acha mesmo que Pedro mirou na orelha dele? Claro que não. Pedro mirou, foi no pescoço dele. Pedro arranca a espada, mira no pescoço de Malco, alguém que não tem um escudo na mão, que não tem uma espada para se proteger. Ele mira no pescoço de Malco para arrancar o pescoço de Malco fora. É óbvio que Malco se esquiva e o que fica é a orelha. Malco sai da situação, tenta fugir do golpe que está vindo na direção dele. Do nada, alguém com uma espada na mão, vindo na direção da cabeça dele, ele se esquiva, mas a orelha fica. E Pedro vai arrancar a orelha direita de Malco. O que Malco foi fazer ali, gente? Você imagina a situação de Malco agora. Imagina agora a cena. Está escuro, meia luz, né? Luz de tochas. Um alvoroço, uma gritaria, gente correndo, barulho de correntes. E agora tem um moço no chão, prostrado, com a mão aqui, e sangue escorrendo pelos braços dele. E ele, quando põe a mão aqui, ele descobre o que ele não queria descobrir. Quando ele leva a mão na orelha, que foi onde ele sentiu o impacto da espada, quando ele leva a mão aqui, ele descobre que a vida dele está acabando naquele momento. Que os sonhos dele estão acabando naquele momento. Que todo o planejamento de vida dele está acabando naquele momento, porque foi exatamente a orelha direita. E a orelha direita, ele precisava ter essa orelha para ser levantado como sacerdote. Porque no ritual de se levantar um sacerdote, se ungia com sangue a orelha direita, o polegar direito da mão e do pé. E naquele rito, nada poderia sair, nada poderia ser quebrado. Não dava para ser um sacerdote se não tivesse o polegar direito da mão, do pé ou a orelha direita. Aí Malco, se já está saindo representando o sumo sacerdote, é porque faltam poucos dias para ele terminar todo o processo dele ser levantado a sacerdote. Quando chega a hora de vencer, quando chega a hora de realizar o sonho dele, vem alguém que ele nem conhece direito, alguém para quem ele não fez mal nenhum, e mete uma espada na orelha dele. Você fica imaginando comigo isso? Por favor, me empreste a sua atenção. Malco no chão, chorando, quem sabe, com a mão aqui, descobrindo que não tem mais a orelha, cheio de sangue, sentindo dor física e dor na alma, porque o sonho dele está indo embora. Imagina Malco pensando assim, ó, minha vida acabou. Tem tanta gente que falou isso aqui em algum momento da vida, quando sofreu alguma dor, quando passou por alguma coisa que não gostaria de ter passado. Só que deixa eu lembrar você uma coisa: Malco não tem orelha, mas aquela espadada era para ter matado ele. Você consegue entender ou não? É claro que Malco está chorando e desesperado porque não tem mais a orelha.
Mas Malco naquele momento também poderia olhar para o céu e dizer: obrigado Deus, porque era para me matar, mas não matou. Deixa eu falar para você nessa primeira ceia do ano. Sabe aquelas situações que você enfrentou na vida? Era para ter te matado, mas não matou. Era para ter acabado com você de uma vez por todas, mas não acabou. Sabe aquele acidente? Era para ter te matado, não matou. Sabe aquela enfermidade? Era para ter te matado, não matou. Sabe aquela perseguição? Era para ter te matado, mas não matou. Sabe aquela dor que você sentiu? Era para ter te matado, mas não matou. Apóstolo, mas está doendo, eu estou sofrendo. É um sonho de uma vida que eu vi sair por entre os meus dedos. Eu me programei para aquilo, eu respirava aquilo, eu dormia e acordava pensando na realização do meu sonho. Aí de repente aconteceu algo comigo que me impossibilita de viver o sonho para o qual eu me preparei a vida toda. Fica tranquilo, porque na presença de Jesus você vai voltar a sonhar. Na presença de Jesus você vai voltar a projetar. Ninguém arranca seu sonho na presença de Jesus. Ninguém aborta o seu plano na presença de Jesus. Ô Malco, está doendo, mas Jesus está aí. Ô Malco, eu sei que você está sofrendo, mas Jesus está na sua frente. Eu sei, Malco, que você está desesperado, mas diante de você tem um Jesus que tira o desespero. Diante de você tem um Jesus que cura, tem um Jesus que liberta, tem um Jesus que transforma. Diante de você tem um Jesus que te conhece, que sabe quanto você se esforçou para isso, o quanto você se preparou para isso. E ninguém vai sepultar teu sonho. Eu vou repetir: ninguém vai sepultar teu sonho. Pode voltar a sonhar, porque Jesus te dará condições para realizar. Aquela pancada era para te matar, não matou. O Covid era para ter te matado, né? Não matou. E aquela decepção? Você disse assim: acabou com a minha vida. Acabou não, você está vivo, você está aqui. Você pensou que ia te matar, só pensou. Mas o fato de estar na presença dele, além de isso não ter te matado, vai fazer a sua vida virar testemunho para alguém. Mas se Jesus ia devolver a orelha de Malco, por que Jesus não impediu que a orelha fosse arrancada? Por que Jesus não se antecipou? Por que Jesus, ao invés de falar para Pedro: põe a espada na tua bainha, não disse para Pedro antes: não tire a espada da sua bainha? Porque se Jesus tivesse dito para Pedro antes: não tire a espada da sua bainha, Malco ainda estaria com a orelha intacta no lugar. O fato é que Jesus não impediu que acontecesse. Por quê? Porque naquela noite Malco era o alvo dele. Como assim? Explicar. Naquela noite Malco era o alvo de Jesus. E quando Jesus olha para alguém e tem esse alguém como um alvo, ele não impede que a coisa aconteça com você, pelo contrário, ele permite que aconteça, só para você entender que até nisso ele tinha propósito. Apóstolo, por que Jesus permitiu que a orelha de Malco fosse arrancada? Porque quando a orelha de Malco foi arrancada e Malco ficou no chão, presta atenção, Jesus rapidamente olhou para Pedro e disse assim: ó, põe a espada na tua bainha. Se Jesus não faz Pedro parar, Pedro iria continuar. Pedro dizia assim: ó, errei a primeira, mas agora que ele está no chão, eu não erro a segunda. Apóstolo, por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus permitiu isso comigo? Pois é, ele permitiu uma dor, mas aquele que permitiu a dor tem a cura para a sua dor. Então por que Malco precisou passar por isso? Se Malco não tivesse passado por isso,
Malco teria acreditado até o final da vida dele que Jesus era inimigo dele. Que só para te lembrar uma coisa, Malco entrou ali com aqueles que queriam prender Jesus. Malco estava no outro time. Malco estava do outro lado dessa batalha. Nesse conflito, Malco estava do lado daqueles que estavam contra Jesus. E por quê? Malco nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Jesus nunca fez mal nenhum para Malco na vida. Malco nunca tinha pedido algo a Jesus e recebeu um não de Jesus. Malco não conhecia Jesus. Malco nunca teve uma experiência com Jesus. O que Malco sabia de Jesus, ele sabia através das pessoas que falaram para ele sobre Jesus. Aí disseram para Malco que Jesus era inimigo. Disseram para Malco que Jesus deveria ter sido neutralizado. Disseram para Malco que Jesus deveria ser preso e morto. Disseram para Malco que Jesus era inimigo do Deus de Israel. Ele representava o sumo sacerdote. Aí a visão que ele tem de Jesus é: inimigo meu. Só que agora ele está no chão, sangrando. Aí ele vê alguém se aproximando dele. Jesus se aproxima dele. Antes de chegar até ele, estende a mão, pega alguma coisa no chão. Se aproxima dele, como que ele está vulnerável, ele não consegue nem sair. Ele não consegue nem correr, ele está no chão sofrendo, todo ensanguentado. E Jesus agora se aproxima dele, vai aqui, ó, põe a orelha dele no lugar. Imagina o que aconteceu com a cabecinha de Malco. Peraí, mas ele não era meu adversário? Ele não era meu inimigo? Ele não era contra o nosso povo? Ele não era contra o nosso Deus? Ele está me fazendo bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado para não ficar olhando para alguém através do óculos de outro. Para com essa mania de dizer que não foi com a cara de fulano. Você nem conhece fulano, toma vergonha. Você nem conhece a pessoa, já vai julgando, sentenciando e querendo acabar com a vida da pessoa através dessa sua língua comprida, sem nem conhecer a pessoa direito. Malco precisava sofrer. Pergunta para mim, para quê? Para ele saber que ele estava andando com quem ele não devia andar. Você precisou tomar algumas pancadas na vida também, para você parar de andar com quem você não devia andar. Você precisou levar algumas rasteiras lá fora, para parar de andar com aqueles que você estava andando. Você precisou sofrer algumas decepções com algumas pessoas. Para quê? Para entender que você estava andando com quem não era para andar. Se não fosse a decepção, estaria andando com eles até hoje. Se não fosse a dor, estaria chamando eles de amigos até hoje. Amigo da onça, né? Malco precisou receber um impacto, um choque, uma dor, para ele saber: peraí, eu estou andando com o lado errado, eu tenho que andar com eles. Ele me curou, eu entrei aqui para aprender, e ele estendeu a mão para me fazer bem. Eu vim aqui fazer mal para ele, e ele está fazendo bem na minha direção. O que é isso, irmão? Jesus curou quem queria matá-lo. Você consegue entender isso? Que o Jesus que a gente diz que segue, que a gente diz que ama, ele curou quem queria vê-lo preso e morto. O Malco que entrou ali querendo o mal de Jesus, está recebendo agora de contrapartida o bem de Jesus. Por quê? Porque cada um dá aquilo que quer, tem. Cada um dá o que tem. Jesus cura a orelha de Malco. Malco agora pode se levantar. Para quê? Para viver o sonho que ele tem. Malco agora tem um ponto crucial na vida dele, um poder de decisão. Ou eu me levanto para viver o meu sonho, ou eu me levanto para entender que tudo aquilo que eu sonhei não é nada perto daquilo que ele tem para me oferecer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, era para te matar, mas Jesus usou para te transformar. Aquela traição quase te matou, Jesus usou para transformar você.
aquela decepção com alguém quase que acabou contigo. Jesus usou aquilo para transformar você. Aquela pancada que você levou era para te matar. Jesus usou essa pancada para te transformar. Aquele acidente era para te matar. Jesus usou aquele acidente para te trazer para Ele. Era para te matar, mas não te matou. Agora Malco está vendo Jesus com a orelha dele na mão, vindo na direção dele. E aquilo que Jesus está fazendo naqueles segundos, que foi tudo muito rápido, naqueles segundos com Malco, é a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui hoje com alguns. Como assim? Quando Jesus vem com a orelha de Malco na mão, na direção dele, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, levanta a sua cabeça e olha para mim, porque os teus sonhos estão na minha mão, o teu futuro está na minha mão, a tua cura está na minha mão, a tua restauração está na minha mão, a tua restituição está na minha mão. Você está entendendo, irmão? De repente a vida te deu uma pancada e você está no chão, mas Jesus hoje está na sua frente dizendo: o teu futuro está na minha mão, a tua cura está na minha mão, a tua transformação está na minha mão, o teu renovo está na minha mão, tua transformação, a tua nova história está na minha mão. Ei, irmão, Malco está no chão, Jesus está de pé indo até ele. Primeiro ponto para você receber o que Jesus tem na mão para te entregar é levantar a sua cabeça e olhar para ele. Era para te matar, era para te matar, mas ele usou isso para te transformar. Estou terminando dizendo o seguinte para você: quem conhecia Malco e no meio daquele tumulto todo viu Malco no chão, sem a orelha direita, com certeza catucou um ou outro e disse assim: ó, acabou para ele. Para ele acabou. Ah, mas ele tem um sonho de ser sacerdote. Ele não serve mais para esse sonho. Você já sentiu em algum momento da sua vida alguém olhar para você e dizer: esse aí não serve para viver aquele sonho, esse aí não tem atributos para realizar o sonho que ele está dizendo que tem, esse aí não vai conseguir chegar na realização do sonho que ele diz ter, esse aí está nadando, mas vai morrer na areia, ele não vai conseguir chegar lá. Quem está olhando para Michael está dizendo: esse aí já não serve mais para o sonho que ele alimentou a vida inteira. Só que quem estava naquele momento dentro daquele lugar era Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Irmão, quem está dentro dessa casa exatamente nesse momento também é Jesus de Nazaré. E no ano do sobrenatural vai ter orelha direita voltando para o lugar. Como assim? No ano do sobrenatural, Ele devolve a você o direito de sonhar. No ano do sobrenatural, Ele devolve a você o direito de sonhar em ser mãe de novo. Você vai segurar um filho, sim. Ah, mas a medicina disse o contrário. Mas a orelha direita está na mão dele, e Ele vai restaurar, Ele vai restituir. Era para te matar, mas Ele vai usar para te abençoar. Fica de pé comigo aí, crente. Não acabou, Malco. Eu fico imaginando o Malco com a mão aqui dizendo: acabou, 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 acabou. Ei, para de dizer que acabou. Para de ficar repetindo isso, pelo amor de Deus. Que enquanto você está falando, você não consegue ouvir. Você nunca percebeu isso? Você já conversou com alguém assim? A pessoa está falando, e você está tentando falar com ela, mas ela não ouve, porque ela está falando o tempo todo. Enquanto você fala, você não consegue ouvir. Imagina Malco dizendo: acabou, 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 acabou. Só que Malco precisava parar de falar isso, para ele ouvir o que Jesus tinha a dizer. Para de olhar para os teus filhos e dizer que acabou. Para de ficar repetindo essa praga.
É tudo que o diabo quer que você diga. Fique em silêncio. Se a sua palavra não for melhor do que o silêncio, então o silêncio é melhor para você. Fica quieto. E abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Jesus tem a te dizer. Jesus, de uma noite como essa, está falando restauração, restituição, cura, libertação, renovo, transformação. O teu sonho está na mão dele. O teu projeto está na mão dele. A sua esperança está na mão dele. E você pode ter certeza que, estando na mão dele, ele não vai entregar para outro. Ele vai colocar na sua vida novamente.